Estação Boas Novas, com Orlando César. Bom, então o nosso tema de hoje, eu já sem mais delongas, né, para aproveitar aí bem o nosso horário, eu gostaria de falar hoje na íntegra sobre a parábola do filho pródigo. Eu acredito, amados ouvintes, que vocês vão ouvir de uma forma diferente de todas que vocês já viram na interpretação desta parábola. Eu acredito nisso, tá? Que vai ser algo diferente. Não estou dizendo que ninguém tenha pregado dessa forma, tá? Porque eu não conheço todas as mensagens sobre esse tema, tá? Mas pelo menos que eu percebi, eu ainda não consegui visualizar nenhuma mensagem, alguém falando sobre esta parábola da forma que nós vamos estar falando aqui hoje, com embasamento na Escritura. Com embasamento na Escritura e também embasado também nas práticas que nós observamos nos nossos dias. É muito comum você ouvir essa parábola, amado ouvinte, e o pregador ou a pessoa que está trazendo essa mensagem dizer, tá, que a parábola do filho pródigo é quando uma pessoa se arrepende e volta para o templo. Ou seja, você se afasta do templo, né, você se afasta do templo, e aí você é considerado um desviado. Então as pessoas pregam esta parábola dizendo que você tem que voltar para o templo, né? Foi uma parábola? Sim, foi. Foi dita por Jesus? Sim, um ensinamento feito pelo Salvador para todos nós. Um ensinamento que realmente é uma palavra que serve de ensinamento para todos nós. Porém, amados, nós sabemos também que muitas coisas relacionadas à Escritura ficaram em oculto esse tempo todo. Sempre eu digo que são séculos de engano. São séculos de engano, e que a verdadeira palavra, hoje, atualmente, começou a ser gritada nos telhados, né, pregada nos telhados, assim como está lá em Mateus. Né, que viria esse tempo em que tudo que foi dito em oculto, aos ouvidos, no gabinete, seria expressado, seria gritado, falado nos telhados. E nós vemos que essa profecia se cumpre nos nossos dias, porque são muitos temas voltados à Escritura que hoje nós começamos a ter entendimento de uma forma mais ampla, sendo realmente pelo Pai, pelo próprio Pai, Espírito do Pai, possível ser transmitido às pessoas hoje pela internet, pela rádio ou outros meios. Então é muito comum nós ouvirmos essas parábolas, as pessoas dizendo que você tem que voltar para um templo. É claro que no nosso subconsciente, para o nosso subconsciente é isso que é ensinado. Por mais que ele falava, você tem que voltar para Deus, mas o voltar para Deus de muitos é você voltar para um templo e ali seguir uma doutrina, né, ou algumas regras impostas ali. Porém, nós vamos hoje observar esta parábola na íntegra, na Escritura. E eu creio que você que está me ouvindo, né, você vai ouvir realmente ela na íntegra, observando a Escritura, e diferente de todos os ensinamentos que nós já tivemos até hoje. Hoje o Espírito do Pai está nos permitindo tudo isso, permitindo a nós entendermos a Escritura tal qual ela é, como ela foi dita realmente. Como eu sempre digo aqui, o grande problema de não entender o contexto da Escritura é a gente ficar limitado a números de capítulos, o número, não estou falando dos textos, mas os números que indicam capítulo, os números que indicam versículo, né? As epígrafes, que são aqueles subtítulos que ficam entre capítulos ou entre versículos, comentários humanos, que a maioria deles é levar você para o entendimento da religião e não da Escritura, que estão hoje de forma contrárias, uma indo para uma direção e outra para outra. Por isso que quando nós anunciamos aqui, muitos se escandalizam, pois é muito diferente do que é ensinado hoje na religião, cuja principal função é enganar e manipular as pessoas. Mas nós vamos hoje, de acordo com a Escritura, tentar transmitir para os amados ouvintes a parábola do filho pródigo. Tá? Esta parábola do filho pródigo está narrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ou São Lucas. Tá? Eu estou aqui já neste capítulo, capítulo 15 de Lucas, versículo 11, né, em diante. Aqui já começa, é claro, um ponto errado de se iniciar
quando nós começamos a ler esta parábola, partindo desta parábola aqui. Mas se nós voltarmos um pouco, eu estou em Lucas capítulo 15, versículo 11, onde começa ali a narrar a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido. Tem o mesmo significado. Porém, existem 10 versículos que ficaram para trás. 10 versículos ficaram para trás. E nesses 10 versículos ficados para trás, existe ainda a parábola da moeda perdida e existe ainda a parábola da ovelha perdida. Se voltarmos no capítulo 14, por isso eu disse, não podemos ficar preso a capítulos ou a versículos, senão não vamos entender, é claro, o contexto da escritura qual está inserida a palavra do Salvador, né? Então, se nós começarmos a ler ali do capítulo 14, ela já vai nos encaminhar para o entendimento que nós vamos ter lendo essas parábolas. Eu não vou ler aqui, não temos tempo para isso, mas você possa ler em casa para que você possa confirmar o que nós vamos dizer aqui. Tá? Você lê o capítulo 14 para que nós possamos compreender realmente essas parábolas que vai dar realmente, vai testificar do que nós vamos falar aqui nessas parábolas. Veja que para eu entender a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, existem ainda 2 parábolas anterior a esta parábola. E nós vamos observar algo muito comum entre estas 2 parábolas. E vamos ler aqui. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida. Olha, que é uma epígrafe. Por isso não podemos ficar presos a esta epígrafe. Tá? Porque senão nós vamos começar a ler de forma fragmentada a escritura. Então existe essa parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Vamos ver o que tem em comum entre estas parábolas. A parábola do filho pródigo, a parábola da moeda perdida e a parábola da ovelha perdida. Veja que todos indica algo que foi perdido. Olha, ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido ou filho pródigo. É o mesmo significado, pródigo ou perdido. Tá? Então veja aqui, nessas parábolas, são 3 parábolas, mas que indica que nessas 3 parábolas de algo que foi perdido. Algo que se encontrou perdido, mas que foi achado. Vamos ler aqui para a gente buscar esse entendimento. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então quem ouvia Jesus? Tanto as pessoas, como também os religiosos e os coletadores de impostos, né? Que coletavam impostos, os publicanos. Então chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Tá? E os fariseus, veja que não só os pecadores, considerados pelos religiosos, pelos fariseus, como os próprios. Os fariseus chegavam diante de Jesus para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus recebia pecadores, publicanos, comiam com eles. Ato que era, vamos dizer assim, não era comum para os judeus, para essa religião, para os fariseus religiosos, porque eles não se misturavam com os ditos pecadores. Eles não se consideravam como tal, como pecadores, mas como filhos de Moisés, que estavam seguindo a lei, se achavam melhores que os outros. A parábola de Lucas 18 ali expressa bem isso. E os fariseus e os escribas, fariseus líderes religiosos, sempre quando fala fariseus, eram os líderes religiosos da época, seriam os pastores, seriam os padres, seriam os líderes religiosos daquela época. Não existia o cristianismo ainda, Jesus ainda estava aqui, dando a sua mensagem, as suas boas novas. Então, os líderes da época eram da religião judaica, tá? Porque não existia o cristianismo ainda. Então, fariseus, quando fala fariseus na Bíblia, eram os líderes religiosos. E os escribas é o que faziam cópias, compilavam as escrituras. E repreendidos por Jesus várias vezes por usar falsa pena, né? Já havia ali tentativa de manipulação na escritura. Assim como tem hoje na escritura. Não o texto em si, mas a manipulação dos números de capítulo, dos números de versículos, das epígrafes, dos comentários de homem, que impede de você entender, é claro, o contexto. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs esta parábola dizendo: veja que os fariseus, os líderes religiosos, questionaram Jesus por ele estar com pecadores. E então, por causa disso, por eles murmurarem ali,
Jesus está sentado com pecadores, comendo pecadores, Jesus então, percebendo a murmuração, a intenção do coração deles, Jesus então vai professar uma parábola. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, ou seja, de alegria, por ter encontrado essa ovelha. Então olha só, foi perdida a ovelha, mas quando se acha, há alegria. Então são pontos que nós devemos perceber nessas parábolas. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Veja, ele achou a ovelha, chega em casa e fala, olha, alegrem-se comigo, meus vizinhos e amigos, porque eu achei a minha ovelha que havia se perdido. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só a parábola de Jesus. Haverá alegria no céu por um que se arrepende, não porque voltou para um templo, mas de um pecador que se arrepende. E o que é se arrepender? Se arrepender é deixar das más ações, dos pecados, e voltar aos ensinamentos do Salvador. E viver o mandamento do Salvador. O mandamento que Ele nos deu, que Ele nos deixou. Então digo-vos que assim haverá alegria no céu. Vai haver alegria no céu por um pecador que se arrepende. E se arrepender não está ligado a você levantar a mão no templo. Quem é que garante que ali você se arrependeu? Ou você não foi para uma igreja simplesmente porque você achou muito bacana lá a igreja. Tem os louvores, tem as palavras, né, que tocam o seu ego. São promessas que você vai conseguir vencer na vida. São autoajudas. Quem é que garante que você não levantou a mão num templo para isso? E não para viver o evangelho do Salvador. O verdadeiro evangelho. Não o evangelho do Deus Mamon. O falso evangelho. O evangelho picareta. O evangelho pirata. Mas o evangelho do Salvador. Se arrependeu dos seus pecados e agora uma nova criatura diante do Pai para viver o mandamento de amor do Salvador. Amar a Deus e amar o teu próximo. Se você ama a Deus e ama o teu próximo, você não vai matá-lo. Você não vai roubá-lo, você não vai enganar o teu irmão em negócio, você não vai extorquir as ovelhas de Cristo pedindo dinheiro para elas, se você realmente amar. Então haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando Jesus fala isso aqui, e falou isso para os fariseus, não é que os fariseus eram justos, mas eles se consideravam justos diante do Salvador. Eles se consideravam justos diante do Salvador. E aí Jesus fala, olha, não vim para os sãos, mas para os doentes. É claro que Jesus veio para os doentes, aquele que se arrependem, aquele que se humilha diante do Salvador, aquele que vai estar com o coração contrito, quebrantado, um espírito contrito. É a esse que ele está falando. Nós vamos perceber aqui no decorrer das parábolas. Veja que Jesus fala, o Salvador fala, esta parábola da ovelha perdida, veja, qual o objetivo aqui? Veja bem, houve arrependimento, estava perdido, foi achado e houve alegria. Esta seria o ponto central desta parábola. Uma ovelha foi perdida, mas depois foi achada e houve alegria por uma que se arrependeu. Não por aquelas que não se arrependeram, mas por aquelas que se arrependeram. Que se encontrava doente e que se encontrava nestas características e realmente assumiu para si que precisava do Salvador. Que se arrependeu. A próxima parábola, versículo 8, fala da moeda perdida. Mais uma parábola falando que algo se perdeu, mas que se achou e houve alegria. Veja que essas três parábolas elas vão ter o mesmo sentido. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, são moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia, né, a lamparina, e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Veja que assemelha com a parábola da ovelha perdida. A ovelha foi perdida, e aí foi ao encontro dessa ovelha, achou e houve alegria, chamou os vizinhos e amigos para jubilarem, para se alegrarem por algo que havia se perdido, mas que foi achado. Tá? Então, aqui a dona de casa que achou a moeda, chamou suas amigas e vizinhas para se alegrar com ela.
Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Veja bem, Jesus estava falando isso aqui para os religiosos. Isso, para os construtores. Para os donos de religião da época, que estavam naqueles templos. Jesus está falando para eles. Eles murmuraram em vossos corações, dizendo, ó, Jesus está sentado com pecadores. Nós não nos assentamos com pecadores. Jesus fala essa parábola justamente para os religiosos. Essas parábolas aqui servem para os religiosos, mas Jesus está dizendo, arrependa-se. Arrependa-se, porque se você arrepender, vai haver alegria no céu. Deixe de viver práticas religiosas e comece a viver o Evangelho. Veja, começa a analisar, leia os evangelhos e veja que essas práticas religiosas que você está seguindo hoje, veja se você encontra no evangelho essas práticas. Veja se Jesus pediu para você fazer essas práticas. Analise, observe se essas práticas Jesus pediu para você fazer. Tá? Pelo contrário, nós vemos pessoas fazendo campanha de jejum, de oração, e Jesus falou em Mateus 6, se você quiser orar, entra em secreto no teu repouso, que o Pai que o vê em secreto te recompensará. Quando jejuar, lava o rosto para que não saibam que você jejua. Não faça como os fariseus que mostram o rosto contristado para aparecer para as pessoas que jejuam. Faça isso em secreto para com o Pai. Não para ser visto, não para se aparecer. Para dizer quem está sendo mais fervoroso, quem está sendo mais fiel a Deus. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ele fala essa parábola da moeda. Aquela moeda perdida é o pecador que foi perdido, mas que foi achado, que houve arrependimento. Aquela ovelha que foi perdida é o pecador que foi perdido, mas que foi encontrado. Mas Jesus está falando isso aqui para os religiosos, para os fariseus e escribas, que murmuraram nos vossos corações, como nós lemos no começo do capítulo. Por isso eu digo, não fica preso a epígrafe e a número de versículos. Jesus está falando isso aqui para os religiosos da época, e serve para os religiosos de hoje. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí, Jesus fala mais uma vez uma parábola com o mesmo significado. Veja que da ovelha, da dracma e do filho perdido, ele vai ter o mesmo significado. Mas nesta parábola do filho perdido, do filho pródigo, o Salvador vai nos revelar algo tremendo, meus irmãos. Fique na sintonia. O Salvador vai nos revelar algo tremendo, irmãos. Vamos observar. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, ou seja, da terra, dos produtos da terra, da fazenda. E ele repartiu por eles a fazenda. Em outras versões nós encontramos, me dê a minha herança. Ou seja, herança no Antigo Testamento foi aquelas terras que o Criador distribuiu entre as 11 tribos, porque a tribo de Levi não recebeu, entre as 11 tribos. Era herança. Porque o Salvador disse aos levitas, a sua herança é o Salvador, é o Criador. Tá? Então aqui, quando o moço pede a fazenda, por isso que em outras versões está a sua herança, ele pediu a sua herança. Tá? Mas veja bem, no Antigo Testamento, essa herança era a fazenda, o produto da terra. Hoje, essa herança nossa é o Salvador, não é mais a terra, não é mais a Jerusalém, é a nova Jerusalém. Ela é a nossa herança. E para chegar a Jerusalém, o povo de Israel passou primeiro por Siló, e Siló em Gênesis 49 é o Salvador. Nós precisamos passar pelo Salvador para chegar à Nova Jerusalém. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, né? Aquele que vem a mim, vai ao Pai. De maneira nenhuma ele vai lançar fora. Aquele que vai a ele, não a denominações, não a homens, não a religiões, mas a ele, ao Salvador. Tá? E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda, ou seja, da herança, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Se é uma parábola, nós devemos começar a entender aqui. O filho pede ao pai a herança. O filho pede ao pai a herança. Peraí, mas a nossa herança é o Salvador. É o Salvador, Jesus. É o Salvador Yeshua, Yahushua. É o Salvador a nossa herança. Mas o filho pediu a herança. Ele deixou a sua parte. Ele deixou a sua parte. Ele deixou o Salvador. Ele deixou as coisas do Criador. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por todos eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Olha,
e ali desperdiçou a sua herança, a sua fazenda. Ele desperdiçou a herança, ele desperdiçou as coisas do Criador, o entendimento que o Salvador o deu, ou teria para dar, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, ou seja, gastado a herança, que na parábola é o Salvador, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Apacentar porcos. Eu vou parar aqui, vou ler mais o 16 e vou parar por aqui para a gente ter um entendimento. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou seja, com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E ninguém lhes dava nada. Eu vou parar por aqui, irmãos, nesse versículo 15 e 16, para nós entendermos isso aqui, depois nós continuamos a parábola. Mas veja que todos conhecem essa parábola. Todos, é muito comum ouvirmos essa parábola da religião. Por mais que ela é dita para você voltar para um templo, mas nós vamos entender hoje. Veja que foi dita 3 parábolas aqui. A da ovelha perdida, da moeda perdida, o dracma perdida, e do filho perdido, o pródigo. Todas essas parábolas vai dizer que houve, um se perdeu, encontrou-se e houve contentamento, júbilo e alegria. Nas 3 parábolas. As 3 parábolas servem para indicar uma coisa só, do pecador que foi perdido, mas que se arrependeu e que houve alegria nos céus, perante o Pai, perante os anjos do céu. Houve alegria e contentamento ao encontrar. Porém, nesta parábola do filho pródigo, o Salvador, ele nos revela hoje algo muito interessante, irmãos. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Veja que o filho pródigo pediu a herança, que na parábola é o Salvador. A sua herança é o Salvador, está lá dito aos levitas. Hoje nós somos sacerdotes levíticos, porque o Salvador ocupou esse sacerdócio e fez de nós reis e sacerdotes, como está lá em Apocalipse. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos a missão de levar o Evangelho, sem pagar, sem receber nada. É levar o Evangelho, ide pelo caminho, pregar o Evangelho, o verdadeiro, não o pirata, não o Evangelho do Deus Mamão que está sendo pregado hoje, mas o verdadeiro Evangelho. Veja que o filho pródigo, ele começou ele pediu a sua herança, ele se afastou do Salvador e começou a alimentar porcos. Agora aqui fica o entendimento. E ele dava esse alimento para os porcos, ele desejava esse alimento, mas ninguém lhes dava nada, está no versículo 16. Agora eu pergunto, se é uma parábola, o que significa os porcos? O que significa os porcos, se é uma parábola? Aqui é uma parábola. As palavras, elas é usada como um símbolo. Quem são os porcos? A herança é o Salvador. Como o Criador falou para os levitas, a sua herança é o Senhor, é o Criador. Tá? Agora, quem é os porcos? Aqui nós já vimos que pela parábola, o filho pródigo, filho perdido, se afastou do Salvador, da herança do Salvador. E aí, por causa disso, começou a alimentar porcos. E quem são os porcos na Escritura? Se é uma parábola, é um símbolo, quem são os porcos na Escritura? Vamos lá, amados. Vamos ler. Mateus 7. Mateus 7. Nós vamos começar a entender quem são esses porcos. Quem são os porcos? Mateus 7, o versículo 6. Leia todo o capítulo, não fica nas minhas palavras. Mas aqui eu estou dando um direcionamento para você, amado, poder buscar na Escritura isso. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Os cães, eu já falei aqui no programa, nós já sabemos quem são os cães. Isaías 56, 11. Esses cães são gulosos, né? São avarentos, são insaciáveis, são pastores que nada compreendem. Está lá em Isaías 56, 11. Deixa eu colocar aqui, para ficar mais fácil para as pessoas verem no vídeo. Isaías 56, 11. Vamos lá. E esses cães são gulosos, não se podem fartar. Quem são eles? Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles, todos eles, se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Cada um por sua parte. Ou seja, são insaciáveis por quê? Porque são gananciosos.
Toda pessoa que é gananciosa, ela é insaciável. Por mais que ela tenha bens, riqueza, mais ela quer ter. Quanto mais tem, mais quer ter. Essa é uma característica fundamental dos gananciosos. Quanto mais tem, mais querem ter. São insaciáveis. Então está dizendo aqui que os cães são os falsos pastores, os falsos profetas. Esses são os pastores que nada compreendem. Todos eles, está dizendo que todos eles tornam para o seu caminho, cada um por sua ganância, cada um por sua parte. Então os cães, nós já estamos cansados de saber que são os falsos profetas, pastores que nada compreendem, os gananciosos. Tá? Voltando a Mateus 7, eu parei aqui no versículo 6, né? Ó, não deis aos cães as coisas santas, não deis aos falsos pastores, aos falsos profetas, aos falsos líderes as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Se você ler todo o capítulo 7 de Mateus, está falando de conhecimento. Não permita que ele tire o conhecimento de vocês, porque é pelo conhecimento que vocês vão se libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. E se você continuar lendo Mateus 7, vai falar aqui da porta larga e a porta estreita, e vai dizer para você tomar cuidado com os falsos profetas. Tá? Tome cuidado, é no Mateus 7. Não deiteis aos cães, aos falsos profetas. Isso, nem aos porcos. Tá? As vossas pérolas. É o que está dizendo aqui, vai continuar dizendo aqui no capítulo 7 de Mateus. Tá? Versículo 13 de Mateus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Veja, infelizmente tem essa epígrafe aqui entre o versículo 14 e 15 que você não vai entender de quem está falando, a quem nós devemos tomar cuidado e acautelar para não entrar na porta larga. Acautelai-vos, porém, então por causa disso, acautelai-vos dos falsos profetas, dos cães e dos porcos, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Eles vêm vestidos como ovelhas, você pensa que é o homem de Deus, né? Mas interiormente são lobos devoradores, estão te devorando no conhecimento, tá pedindo, arrancando teu dinheiro. Tá? Você não está vivendo a fé verdadeira no Salvador, que ele diz não tem como adorar dois senhores, ou vai adorar a um e vai aborrecer o outro, ou vice-versa. Não tem como servir ao Criador e ao Mamon, que é o Deus das riquezas, das bênçãos materiais, tá? De Mamon. Então é eles mesmos que estão conduzindo você para a perdição, para a porta larga. São eles, os falsos profetas, os porcos. Tá? E aí, se aí você ainda acha que não é isso, vamos para 2 Pedro. Se você pensa que não é isso ainda, vamos para 2 Pedro. 2 Pedro 2, versículo 22, vai falar aqui, ó. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio, ou cão, são só os profetas, seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Tá? A porca lavada ao espojadouro de lama, ou seja, sempre a porca que está junto com o cão, são os falsos profetas. Ah, não, mas não é isso que está dizendo no versículo, não é não? Então leia todo o capítulo. Leia todo o capítulo, vamos ler aqui, ó. 2 Pedro 2, do 1 em diante, eu li o último versículo, que é o 22. Leia todo, se você vai ver que se não é isso, é dele que estão falando, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Veja que aqui está falando no capítulo 2 de 2 Pedro 2, está falando dos falsos profetas, que por avareza farão de vós negócio. Justamente, você, meu irmão, vai ser o negócio, você vai ser o produto. Todo negociante, ele precisa de um produto. E quem é o produto aqui? É vocês, vão fazer de vós negócio, de vocês, irmãos. Vão fazer de vocês negócio, pedindo dinheiro de vocês, extorquindo de vocês. Por avareza, por ser insaciáveis. São cães gulosos. Vão fazer de vocês negócio. É vocês mesmos, irmãos, que vão ser o negócio. É vocês o produto. Todo negócio, né, para que haja um negócio, é necessário um produto. E quem é esse produto? É você, amado irmão. Eu duvido que um desses líderes leia isso aqui na íntegra.
Não pulando o versículo, eles pulam esse versículo aqui. Tá? Porque senão vai ter que explicar, ou seja, vai ter que se deparar com eles mesmos. Porque eles são avarentos e vivem de dinheiro. Porque se acabar o dízimo de dinheiro que eles tanto pedem aí, tá? Eu quero ver quem é que vai pregar por amor, como eles tanto dizem. Eu quero ver quem é esse que vai ficar pregando por amor ali. Ó, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Não seja um produto desses homens, irmãos. Não seja negócio desses homens. Continuando. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Está falando dos falsos profetas, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, são falsos profetas, blasfemam a palavra, daqueles que não entendem das coisas espirituais, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Olha, nos deleites cotidianos, né? Eles são insaciáveis, eles são avarentos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos. Eles deleitam-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. É justamente isso, irmãos. Você está sustentando porcos. Você está deixando da herança do Salvador e começou a sustentar porcos. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele afastou do Salvador e começou a sustentar os porcos, que são só os profetas. Tá? Você está alimentando esses porcos, dando dinheiro para eles, estão vivendo à custa dos fiéis, da fé alheia, tá? Estão nos seus banquetes, porque eles é que prosperam nessa teologia da prosperidade, porque as pessoas você não vê se prosperando, dando dízimo, e nunca saem da mesmice que vivem. Tá? Não estou dizendo que deva sair, porque busca o reino e a justiça e as coisas vão ser acrescentadas, Deus não vai dar riquezas materiais. Se você conquistar, seja pelo suor do teu rosto, sem enganar ninguém, e que a sua fartura seja para sustentar o irmão que tem necessidade, como Paulo explica aos Coríntios. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Que o adultério deles é o adultério da palavra. Quando a palavra fala em adultério, é claro que não devemos adulterar homem e mulher, ou vice-versa. Adultério sexual. Porém, quando a palavra fala de adultério, o pior dos adultérios é que eles fazem, que é adulterar a palavra, blasfemar a palavra. Por isso que o Criador falou para Oséias, olha, pegue e casa com uma prostituta, para que Israel saiba o que eu estou sentindo por eles. Eles estão sendo para mim uma prostituta. Eles estão adulterando a minha palavra, as minhas profecias, eles estão adulterando. Assim como esses porcos de hoje, esses cães, estão adulterando a palavra. Esse é o pior adultério. Por isso que lá em Apocalipse, a meretriz é a religião. A prostituta, pelo qual os homens da terra vão prostituir com ela, é a religião. Os homens da terra vão prostituir com ela, com a religião, com os falsos ensinamentos da palavra. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens lavadas,
Quem? Os falsos profetas, que está lá no início do capítulo. É dele que está falando esse capítulo. É deles. Dos que vão fazer de vós negócio, igreja. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, veja como eles são arrogantes. É muito parecido. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. Ele não promete para vocês liberdade, mas é o contrário, eles prometem para vocês liberdade, mas eles fazem você sustentar eles. É uma prisão, é um fardo pesado. O mesmo que Jesus falou para os fariseus, vocês estão colocando sobre as pessoas fardo pesado, mas o meu fardo é leve, porque o fardo de Jesus é o amor. O fardo do Salvador é amor. E amar se torna leve, mesmo em meio às tribulações e aflições. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Eles prometem para vocês liberdade, mas eles, quem? Aqueles falsos profetas, os porcos, os cães, que vão fazer de vocês negócio. Está no começo do capítulo. Eles prometem para vocês liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Eles fazem a corrupção. Por isso que estão envolvidos com a política. Tá? Estão envolvidos com o tráfico de drogas, com a maçonaria. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se você foi manipulado por eles, meu irmão, você vai ser servo deles, dos corruptos. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Quando fala tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, está falando deles e dos que se tornam servo deles. Tá? Porque é muito difícil sair da manipulação dessa religião e conhecer a verdadeira verdade, que é o Salvador, a palavra dele. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Qual é o santo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Isso também está em Provérbio 26, 11. Foi esse dito falado aqui, está lá em Provérbios 26, 11 também. Tá? Bom, então voltando à parábola, tá? Lucas 15, voltando à parábola, já que nós entendemos quem são os porcos, voltando a essa parábola, vamos ver onde nós paramos aqui, é versículo 15. Veja bem, disse assim, ó, e foi, agora voltando à parábola do filho perdido, filho pródigo, nós paramos aqui, ó. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. A parábola do filho pródigo está relatando o que está acontecendo hoje. As pessoas estão se afastando da herança, que é o Salvador, do conhecimento da verdade do Salvador, estão se afastando dele e buscando uma religião para serem manipulados, para perderem as suas pérolas, que é o conhecimento. Estão deitando as suas pérolas aos cães e aos porcos, tá? E aí estão sustentando esses porcos, estão sustentando os porcos, estão apacentando os porcos, tá? Aos falsos profetas, porque estão extorquindo da igreja, estão pedindo dinheiros para vocês, sendo que Jesus nunca pediu para fazer isso. Isso não tem na Escritura. Não existe o dízimo de dinheiro. O dízimo hoje é você suprir a alma aflita, o teu irmão que tem necessidade. Não é para você levar para sustentar porcos, esses cães insaciáveis. Tá? E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Pare de apacentar porcos. Volte para o Salvador. Volte, filho pródigo. Volte, filho perdido. Você está sustentando porcos. Tá, está sustentando, e veja bem o que está acontecendo contigo. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou seja, com o alimento que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Nessas religiões ninguém te dá nada, é só você que tem que dar. Se você chegar no seu líder e falar, olha, eu estou com necessidade, ele não vai te ajudar. Tá? Ele não vai te ajudar. Se você ficar precisando dele para te ajudar, você vai ser escanteado, meu irmão. É isso que vai acontecer. Tá? Nessas religiões, principalmente nessas que o mercado está em alta, principalmente, porque lá vai falar, você está sem fé, irmão, você tem que trabalhar e dar seu salário, ainda faz você dar seu salário ainda, faz dar seu aluguel, você vender seu carro, sua moto e dar para eles,
tá? E você sempre perdendo o que você tem para dar para eles, sustentando os porcos, e ninguém te dá nada. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, com o alimento que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Eu estou dizendo para você, meu irmão, você que é um filho pródigo, que está alimentando porcos, saia dessa religião e volte para o Salvador. Volte para a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, não enganar teu irmão em negócio. Tá? Você não dever nada a ninguém senão o amor, não fazer ao teu próximo aquilo que você não quer que seja feito para você. Você hoje que está aí nessa situação é um filho pródigo. Volte para o Salvador, para o Pai. Não para mim, não para uma denominação. Volte para o Pai, para a palavra do conhecimento, para a verdade, para a herança, para o Salvador, para a pérola. Tome posse da sua pérola, do seu conhecimento. Volte para o Evangelho. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão? Ou seja, quantos realmente verdadeiros trabalhadores do Pai, que estão pregando o verdadeiro Evangelho, hoje estão saciados espiritualmente, tem o pão vivo, tem o pão espiritual, estão sendo saciados, não estão mais carregando o fardo pesado da religião, dos porcos, dos falsos profetas, dos cães. E eu aqui perecendo de fome, ou seja, sem alimento espiritual, indo na manipulação desses homens. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Faze como um desses trabalhadores que estão pregando o verdadeiro Evangelho, que estão anunciando nos telhados, que estão anunciando as coisas ocultas, para que as ovelhas, alguns que vão ouvir a voz do pastor, possam ouvir e serem livres, sair do aprisco, e o pastor abre a porta e há um pasto verdejante para essas ovelhas. Deixe de alimentar porcos. Você está escravizado, você deseja alguma coisa e ninguém te dá nada nessa religião. É cada um para si, né, o ditado, cada um para si e Deus por todos. Mas Deus está esperando você se levantar e a Ele, não aos cães, não aos porcos. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não pequei contra a religião ou denominação, mas contra ti, contra o Pai. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhes disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar na casa. O outro filho se indignou e não queria entrar na casa. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Será que nunca transgrediu o mandamento? Será que um filho consegue não transgredir o mandamento? Meu irmão, aqui fica muito claro. Quem é que está ouvindo Jesus? A religião, os fariseus, está lá no começo. Por isso que você tem que ler as 3 parábolas. É o mesmo sentido. Aqui o Salvador estava falando para os religiosos. Os religiosos se consideravam filhos de Deus, filhos do Criador. E eles se consideravam santos, que estavam seguindo a lei de Moisés. Tá? Por isso que ele fala: o Salvador você está sentado com pecadores e publicanos, comendo com eles. Então esse filho que já estava com ele era o povo da promessa, tá? que dizia cumprir o mandamento, que eles diziam cumprir. Eles diziam cumprir a lei de Moisés, do Criador, mas não cumpriam. E aqui que aconteceu? O filho, o pecador, assim como ele fala assim: você está sentado com o pecador. Esse mesmo filho que representa os líderes, os fariseus de Israel, o povo da promessa, esse filho que representa o povo de Israel, acusa novamente Jesus nessa parábola. Olha, eu estou contigo há tanto tempo, e é a ele que você faz a festa e se alegra, é com ele, com esse pecador. Oh, meu irmão, que tremenda palavra. Que tremenda palavra, está nos nossos olhos, mas o Pai está permitindo ser revelada essa verdade para nós, para os poucos, para as ovelhas que vão ouvir a voz e vão voltar para o Evangelho do Salvador. Para os poucos,
Muitos estão aí perdidos com essa teologia da prosperidade, do Deus Mamon. Esses profetas do Deus Mamon, levando muitas pessoas para seguir a Mamon. Volte, meu amado, para o Evangelho. O Evangelho do Salvador. Esta parábola do filho pródigo, ela está em comum com a parábola da ovelha perdida, com a ovelha da dracma perdida. Houve perda, mas achou-se, alegrou-se. Mas se você começar no começo do capítulo 15, ler o 14 antes, você vai perceber isso. Você vai ver que os fariseus, líderes religiosos, escribas, né, que escreviam ali, né, a escritura, faziam cópia, eles estavam condenando Jesus, o Salvador, por estar sentado com pecadores. Mas Jesus disse, olha, eu vim para os doentes, não para os sãos. É a mesma coisa que na parábola. O filho mais velho representa Israel, tá? Que não aceitou a ele. Estou contigo há tanto tempo e não transgrido os seus mandamentos. Será que é possível um homem não transgredir um mandamento? Impossível. Mas aqui é porque eles falavam assim, que estavam seguindo a lei de Moisés e estavam seguindo ao Criador, ao Deus Criador, a Deus. Tá, amados? E aí, o filho mais novo representa todos nós que podemos voltar a ele, que podemos seguir o Evangelho e não alimentar porcos, não pedir herança, ou seja, não desviar da herança que é o Salvador, mas que tomamos posse da nossa herança, porque a nossa herança é o Salvador, é o Criador. Essa é a nossa herança. Tomamos posse dele, ele tem a palavra da vida. Ele tem a palavra da salvação, é ele, não é a religião, não é o líder religioso, é o Salvador que tem a palavra da salvação. E a palavra da salvação é totalmente diferente desta que esses homens estão pregando hoje, seguindo a Deus Mamon. Não tem como seguir a dois senhores. Vai agradar um e aborrecer a outro, ou vice-versa. Então, amados, tá? Que nós possamos ser o filho mais novo, que se arrependa-se, pare de se alimentar os porcos, os falsos profetas, volte para a palavra do Salvador, volte, porque aquela profecia lá, em Apocalipse 17, está dizendo para você, sai dela, povo meu, sai da meretriz, sai dessa meretriz. Vamos continuar aqui, ó. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Ele desperdiçou a sua herança com meretrizes. É justamente, irmãos, a meretriz é a religião, é a prostituta que está em Apocalipse. É a Babilônia. Tá? Então o filho pródigo, o que aconteceu com ele? Ele se afastou da herança do Salvador, foi alimentar porcos, ou seja, foi alimentar a meretriz, a prostituta. A prostituta, que é a religião, foi alimentar a meretriz. Tá? Ele pegou, tomou posse da herança e foi lá alimentar a meretriz. Ou seja, foi lá alimentar os porcos nessa religião que é, em Apocalipse, considerada como a meretriz, a prostituta, a grande prostituta. E as suas filhas, é a grande prostituta e as suas filhas, está em Apocalipse 17, é só ler. A tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Foi perdido, mas foi achado, e houve alegria, houve júbilo, regozijo. A todos, amados, a todos que pararem agora de gastar a herança com as meretrizes, parar de alimentar os porcos, os cães, para de alimentar, que eles não te dão nada. Aqui o filho pródigo queria comer do alimento dos porcos, mas ninguém lhes dava nada. É justamente isso. Você está gastando a sua herança com a prostituta, com a meretriz, com a religião, e alimentando os porcos, os cães, dando de comer a eles, e eles se banqueteando às suas custas. Mas o Salvador chama você, que é um filho pródigo. Volte-se ao Salvador. A verdadeira religião é o Salvador. É Ele o caminho, a verdade e a vida. É o Salvador. É Yeshua. Yahushua. Seja como você chama. Esse que trouxe essa palavra do Evangelho, das boas novas, que o Criador enviou o seu próprio Filho, seu único Filho, para morrer por nós e nos dar essa palavra que liberta. Você não precisa ser escravo de religião. Você não precisa ser escravo de líder. Você é livre no Salvador.
livre não para viver o pecado, mas como Paulo explica, mas livre para viver o amor. E se você ama, você tem os frutos do Espírito em você: amor, caridade, longanimidade, benignidade, alegria, regozijo, né? Paz, domínio próprio, temperança, domínio próprio, mesma coisa. Então você vai ter esses frutos do Espírito no seu coração, na sua vida. Volte para o Evangelho. Saia da meretriz, saia dela, povo meu, para que não seja participando dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. É momento de profecia. O Salvador está chamando você, filho pródigo. Pare de gastar sua herança com a prostituta, com a meretriz, com a Babilônia. Volte-se para o Salvador. Esta é a mensagem do Salvador para todas as ovelhas. Eu sei que muitos não vão me ouvir, muitos vão me criticar. Eu sei disso. Muitos vão me criticar. Os religiosos de plantão vão me criticar. Mas eu estou falando isso para aquelas que são ovelhas que vão ouvir. As ovelhas vão ouvir a voz do pastor. É para essas que eu estou falando. É para aquelas ovelhas que vão ouvir a voz do pastor. É para você, ovelha, que vai ouvir a voz do pastor. Venha, volte, filho pródigo. Volte, filho perdido. Saia da religião. Venha para o Salvador. O Salvador é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Tá? Ele é a vida. Então é para você. Saia dessa prostituta para que não incorra, não seja participante dos seus pecados. Porque lá, é claro que lá eles ferem o principal mandamento do Salvador, que é o amor. Em Tiago 2 diz: se você vê teu irmão em necessidade e despede dele, ele com necessidade, é vã a tua religião, é vã a tua fé. E é o que mais acontece lá. Ninguém olha para ninguém. É cada um buscando a sua bênção. Ninguém quer ver a bênção do irmão. Ninguém quer ver o irmão que está necessitado e dar o dízimo para ele, para o irmão que tem necessidade. Esse é o dízimo da graça. Por isso Jesus vai dizer naquele dia: eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber, ovelhas. Venha para o reino do meu Pai. Quando, Salvador, nós te fizemos isso? Quando vocês fizeram, a qualquer um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. Porque o Salvador está no meu irmão. Quando eu faço a meu irmão, eu estou fazendo ao Salvador. Eu estou dando dízimo. Tá? Então, irmão, pare de sustentar os porcos e sustente o teu irmão, porque naquele dia o Salvador vai te chamar como ovelha. Venha, minhas ovelhas, eu tive fome, vocês me deram de comer. Mateus 25, 31 em diante, é só ler lá, meu irmão. Tá? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive nu e vocês me vestiram. E nessa religião aí, ninguém olha para ninguém. Que você possa voltar a olhar para o teu irmão e sustentar a alma aflita, aliviar a alma aflita, tanto no alimento físico como no alimento espiritual. Dar a palavra verdadeira para que as pessoas se libertem da prostituta. Pare de se alimentar porcos. Pare de gastar sua herança com a meretriz, com a prostituta. Tá, irmãos? Esta é a verdadeira parábola do filho pródigo. É só você ler. Leia com atenção. E analise as coisas por aí. Veja se está pedindo aqui para você voltar para um templo que Deus não habita. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em nós. A palavra dele é de vida, não é de fardo pesado. Fardo pesado é os fariseus que te dá para você carregar, e eles não movem um dedo para carregar esse fardo. Meu irmão, fique nessa palavra. Encerrou o programa. Que o Salvador, o Criador, possa nos abençoar. Que Ele esteja conosco. Tá? Vai para a Escritura, amados. Aqui é minha palavra para as ovelhas. As ovelhas vão ouvir. Isso é profecia. O Salvador falou. Está lá em João 10. As ovelhas vão ouvir. Os religiosos vão me criticar. Muitos vão me criticar. Não tem problema. Não tem problema. Pode criticar. Mas as ovelhas vão ouvir a voz do pastor. E são poucos. Poucos vão passar pela porta estreita. Porque a porta larga, esses falsos profetas que estão vestidos de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores, vai fazer muitos passarem pela porta larga. Então a minha palavra é para você: arrependa-se e volte enquanto é tempo. Arrependa-se, seja um desses filhos pródigos que se arrependeu e voltou, e houve alegria no céu. Volte para o Evangelho, não para líder religioso, não para religião, mas para o Evangelho do Salvador. Vive intensamente a caridade. Está lá em 2 Pedro 4, do 8 ao 10. Vive intensamente a caridade uns para com os outros, porque este amor, esta caridade, é que vai apagar multidão de nossos pecados. Que o nosso Salvador esteja com cada um de nós. Que busquemos a verdade a cada dia. E esta verdade nos libertará. Fique com o Criador. Que a paz dele possa estar reinando em nossos corações, nos dando entendimento, discernimento de toda a palavra. Estação Boas Novas. A estação da boa notícia.